Então, a gente vai aqui começando, né, com os nossos números complexos. Né? Aí vocês percebem na apresentação um pouco diferente, né? Uma tomada que realmente os números complexos eles têm algumas aplicações, né? Por exemplo, na parte elétrica, na engenharia elétrica, ele é empregado também. Bom, nós sabemos que existem os conjuntos, né? Dos números naturais. Aí, dos naturais, nós temos os inteiros. Lembrando que os inteiros, né? Ele tem os naturais, ou seja, os números naturais, ele é contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele está dentro do conjunto dos números racionais, né? Aí, dentre esses, nós temos um conjunto separado, que é o conjunto dos números irracionais, né? Bom, números naturais, né? Só para lembrar, só para recordar, os números naturais, né? São aqueles que, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por aí vai. Os inteiros são aqueles que têm os naturais, incluindo números negativos. Os racionais são aqueles que podem ser colocados em forma de razão, que entram os números decimais, né? E entram também as frações. E também algumas dízimas periódicas, né? Porque elas podem ser colocadas em forma de razão, né? Tem os métodos para a gente fazer isso. Os irracionais são aqueles que eu não consigo deixar eles em forma de razão, eu não consigo deixar eles em forma de fração. Exemplo disso são algumas raízes quadradas, né? Por exemplo, a raiz quadrada do número 2, raiz quadrada do número 3 e o próprio π, né? O π, ele é um número que eu não consigo deixar ele em forma de razão, de certo modo, né? E dentre esses conjuntos, né, todos, existe o conjunto dos números reais que engloba todos eles. Porém, aqueles problemas que nós vimos da aula anterior, que nós temos, por exemplo, um delta negativo que gerou uma raiz quadrada de número negativo, fez com que surgisse um novo conjunto que engloba, né, o conjunto dos números reais, que é os números complexos. Né? Os números complexos, ele engloba todos esses conjuntos porque que ele está dentro. Deixa eu ver aqui. Pronto, melhorou agora. Quem me disse que minha voz está baixa? Espera aí. Pronto. Então, só para recapitular. Então, nós temos todos aqueles conjuntos, né, dos números que nós conhecemos, né, que formam os números reais. E dentre esses, né, vamos ampliar esse conjunto formando o conjunto dos números complexos, tá? Tá certo? Então, aqui nós vamos verificar o seguinte. Bom, o número complexo. Bom, o número complexo, vamos pensar, é um número complexo, é todo número na forma, né? Z é um número complexo na forma A mais BI. Né? Nós temos o número complexo Z, que é ele que representa. A vai representar a parte real desse número complexo Z, e o BI representa a parte imaginária de Z. Agora nós vamos ter que tratar de números imaginários, né, para ver como é a coisa. Então, quando nós temos aqui que o nosso A ele é igual a zero, então Z vai ser igual a BI,
Quando B é igual a zero, então Z vai ser igual a A. Então, nesse caso, dizemos que o número complexo Z, né, é um número imaginário puro. E o Z, aqui nesse caso, então nós dizemos que ele é um número real. Isso quando a parte imaginária dele é zero, né? Então, no número complexo Z, quando a parte real é zero, nós dizemos que ele é um imaginário puro. Quando a parte imaginária dele é zero, nós dizemos que ele é um número real. E pronto. E aí, quando nós temos as duas partes, né, nós temos um número complexo, por assim dizer. Tá? Isso aí já ajuda a gente a determinar o que é ou o que não é um número complexo. Então, vamos só verificar aqui o seguinte, ó. Nesse caso aqui, nesse exemplo, nós temos 2 mais 4i. Isso aqui, ele é um número complexo, tá? Ele tem parte real e parte imaginária. Então, ele é um número complexo. 8 menos i raiz de 2 também é um número complexo. Já o 6i, ele é um número complexo, né? Melhor dizendo, não é um número complexo puro, mas sim um imaginário puro. Então a gente tira esse negócio de número complexo puro para a gente colocar a parte do imaginário puro. Né? Então a gente pode simplesmente colocar ele como imaginário. Né? Tira esse complexo, coloca imaginário. Depois, quando eu repassar esse material, eu já coloco para vocês. E o 4 que nós temos aqui é um número real, né? Número real mesmo, é como qualquer número. Menos i, ele é número imaginário puro. E i elevado a 2, ele é número real, ou seja, i ao quadrado, ele é um número real, viu? Aí a pergunta é o porquê disso? Se o i ele é complexo, né? Por que que o i elevado a 2 é número real? Vamos pensar. Foi lá concebido, né, que o nosso i seria a notação dada para a raiz quadrada de menos 1, né? Que é a definição lá do Gauss, né? Aquela definição lá daqueles estudiosos. Porém, se eu tenho i elevado ao quadrado, então eu posso dizer que eu também vou ter raiz quadrada de menos 1 elevado ao quadrado. Aí o que que eu posso concluir disso? Raiz quadrada elevada ao quadrado, eu pego e esqueça a raiz e só repete o que tem dentro dela. Então, i elevado ao quadrado vai ser igual a menos 1, que é um número real, né? Então, antes que vocês se perguntem por que que i elevado ao quadrado é um número real, então tá aí a resposta. Aí vamos falar sobre os números imaginários, né? Por exemplo, aqui nós temos essa pequena equação, né? Essa equação do segundo grau.
x ao quadrado mais 1 é igual a zero. Se eu for fazer do jeito que é para ser feito, né? Ela é uma equação do segundo grau incompleta, perdão. E que nós temos o seguinte, x ao quadrado é igual a menos 1. Aí, então eu posso concluir que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Né? Só que você pode pensar, não existe número real na qual ele elevado ao quadrado dê um número negativo, correto? Porém, aqui nós temos o quê? O número imaginário i, né? Então, entendam que o i, ele é a raiz de menos 1. E o i é o nosso número imaginário. Então, x nesse caso vai ser igual a mais ou menos i. Né? Nós vamos ter sempre dois resultados nesse caso para números imaginários, né? Para números complexos. Mais i e menos i. Né? Que eles são conjugados. Agora, por exemplo, x ao quadrado mais 4 igual a zero, nós vamos ter o seguinte. X ao quadrado é igual a menos 4. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Então, x vai ser igual a menos a raiz quadrada de menos 1 vezes 4, né? Ou seja, eu simplesmente separei elas. Como separei os números, né? Decompus eles. Então, nesse caso aqui, menos 4, né? É a mesma coisa que menos 1 vezes 4. Então, aqui nós vamos ter simplesmente x igual a mais ou menos 2i. Né? Mais ou menos 2i por quê? Porque o 4, a raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de menos 1 é i. Então, ficou mais ou menos 2i. Aí vamos aqui ainda sobre os números imaginários. Então, nós sabemos que o i é igual a menos 1. É a raiz quadrada de menos 1. Então, vamos relembrar que i ao quadrado é igual a raiz quadrada de menos 1 elevado ao quadrado. Que, como eu havia explicado, eu simplesmente pego e cancela expoente com raiz quadrada e o resultado vai ser menos 1. Então, nós temos o seguinte. Aí nós temos, por exemplo, i elevado a 3. Que se eu for decompor ele, é a mesma coisa que i elevado ao quadrado vezes i. Porém, nós já sabemos que o i elevado ao quadrado, ele vai ser igual a menos 1. E o i é i mesmo, né? Então, menos 1 vezes i vai dar menos i. Aí nós vamos ter também i elevado à quarta potência, que seria a mesma coisa que o i elevado a 3 vezes i. Também a gente já sabe que o i elevado a 3 vai dar igual a menos i. Então, vamos ter menos i, que é multiplicado por i. Então, i vezes i dá i ao quadrado, menos vezes mais dá menos, né? Então, nós temos menos i. Então, nós temos menos i elevado ao quadrado, que é igual a mais, que é igual a menos 1, né? Aí, multiplicando aqui, eu vou ter mais, né? Então, eu posso concluir que i ao quadrado é igual a 1, né? Aí nós temos as outras, né? I elevado a 5 é igual a i elevado a 6 é igual a menos 1, i elevado a 7 é igual a menos i, e i elevado a 8
é igual a 1. Vocês estão percebendo que tem um padrão aí, nesse caso, que tem um padrão que se repete. Então, para os números complexos, né, no caso da parte do número imaginário, né, no i, eu vou ter simplesmente 4 valores para ele, né? 4 valores para as potências de i. Ou a potência de i vai resultar no próprio i, como temos aqui, ó. Ou ela vai resultar em menos 1, ou ela resultará em menos i, ou ela resultará em 1. Ok? Então, isso aqui seriam já as potências de i, as potências do número imaginário. E a gente pode determinar isso através de umas continhas de divisão. Mas eu quero que vocês só compreendam essa parte, ó. Né? Que nós vamos ter um valor que se repete e que nós temos 4 valores possíveis para o nosso i. Ok? E que i elevado a 4, ou i elevado a algum múltiplo de 4, sempre vai ser 1. Por exemplo, o i elevado a 4 é 1, i elevado a 8 também é 1, porque é um múltiplo de 4, i elevado a 12 também vai ser 1, porque ele é um múltiplo de 4. Né? E por aí vai. Então, como eu disse, nós temos 4 formas possíveis para ele, que são essas 4. E o que determina isso, né? Múltiplos de 4. Então, cada 4 potências consecutivas de i, iniciando com o expoente 1, o conjunto solução é sempre o mesmo. Ou seja, então nós teremos i menos 1, né? Então, menos 1, menos i e 1. Aí, para a gente fazer isso, para determinar o valor de potências com expoentes maiores, basta dividir o expoente do número imaginário por 4 e considerar o resto da divisão como novo expoente. Por quê? Porque quando eu divido um número por 4, os restos que a gente vai ter ou são 0, 1, 2 ou 3. Né? Resto 0, porque foi possível dividir esse número por 4, né? Resto 1, porque dividido por ele deu um número, ainda sobrou 1. Resto 2, foi possível dividir ele, mas ainda sobrou 2, né? E por 3 ainda foi possível dividir o número, porém sobrou 3. Teve um resto nesse caso. Um exemplo disso. I elevado a 2014. Quanto é que dá? Eu vou pegar 2014 e dividir isso por 4. Que dá 503, né? Aí 503, se eu for multiplicar por 4, né, vai dar 2012. Então, 2014 menos 2012 vai sobrar 2. Então, eu posso dizer que 2014 é igual a i elevado a 2, que é igual a menos 1. Isso aqui só demonstra uma das aplicações dos números complexos, né? Nós temos aí um avião, né? E aí nós temos as forças que atuam por ele, né? Que é o avanço, né? Que seria a força que ele usa para se mover. O arrasto, que é a força do ar atuando sobre o avião, como se fosse empurrando ele para trás, ou barrando ele. A sustentação, que seria a força do ar nas asas, empurrando o avião para cima.
e a força da gravidade, né, puxando o avião para o chão. Né? Então, esse caso aqui, F igual a x mais yi, permite calcular a força de arrasto responsável pela sustentação do corpo. A partir da solução dessa equação, define-se o perfil aerodinâmico que facilita a circulação de fluido em torno da asa do avião. Né? Aí, nós temos aqui um exemplo, que são aqueles aviões de air race, né? Corrida aérea, que eles seguem os mesmos princípios de todos os aviões, porém, para a realização dos malabarismos, né, a eficiência aerodinâmica dessas aeronaves precisa ser potencializada e, claro, o arrasto precisa ser reduzido. Aí fala de números complexos, assim como todo e qualquer número, nós temos a representação gráfica de um número complexo, que também a gente vai, né, verificar aqui no plano cartesiano, que nós podemos representar qualquer número complexo através de um ponto x, y, né? Só que nesse caso, o x ele é a parte real e o nosso y ele é a parte imaginária. Então, por exemplo, nós temos aqui z, né, o número complexo z, igual a 3 mais 2i. E aí nós vamos ter aqui nosso eixo, né, a reta dos números reais, que corresponde ao x, a reta dos números imaginários, que corresponde a y. Então nós temos aqui o 3, né, ó, que corresponde à parte real. E nós temos o 2, que corresponde à parte imaginária. E aí nós temos o ponto, né, no plano cartesiano, na qual nós temos esse número complexo, que nos livros, em alguns itens, alguns periódicos, né, artigos, chamam de plano de Argand-Gauss, né, que seria George Argand e o Gauss que criaram eles, tá? Então, isso aqui, ele é um afixo de Z, ou seja, uma representação do número complexo no plano cartesiano. Então, ele é um afixo de Z. Já nesse outro aqui, nós temos o quê? Nós temos outro número complexo W, em que nós temos a parte real, ó, que é 1. Então, nós temos aqui 1. A parte imaginária, que é 1, né? Aqui representado pelo nosso I. Então, isso vai ser o nosso número complexo. E o afixo dele, que é a representação no plano cartesiano. Ok? Né? Foi, vamos dizer assim, uma aulinha rápida, né? Até porque acho que hoje era só uma aula. E basicamente é para explicar e dar uma introdução até melhor e falar mais sobre os números complexos. Aí a pergunta, né? Será que tem alguma dúvida? Temos dúvidas? Perguntas? Você poderia explicar de novo? Qual O parte? último exemplo? Oi? Deixa eu ver, qual parte? Todo? Um dos últimos, Deixa eu ver aqui os um últimos. exemplo que tinha aí. Esse último aqui? Não, era um que tinha 2014 no meio. Pronto, é esse daqui, né? Que é para determinar, no caso das potências de I. Esse mesmo. Pronto. Não, aqui o que a gente vai fazer? É só a gente vai pegar o expoente,
do número complexo, do número imaginário, e dividir ele por 4. Por que por 4? Porque para isso aqui nós temos 4 resultados possíveis, né? Ou seja, nosso conjunto de solução dos complexos, a gente vai ter sempre i menos 1, menos i e 1. Ou seja, são 4 soluções. Por isso é que a gente vai ter que dividir eles pelo número 4. Aí, adiantando logo, o que acontece? Se eu for dividir por 4, então eu vou também ter 4 restos, tá certo? Quais são os restos? 1, que ele vai ser i, o resto, 2, então ele vai resultar em menos 1, o resto, 3, que vai resultar em i, em menos i, e o resto, 0, que vai resultar em 1. Aí, mas professor, o resto 0 e dá 1? É, de certa forma, sim. Por quê? Pensa o seguinte, todo e qualquer número elevado a 0, ele vai dar 1. E todo e qualquer número complexo, ou sendo que o i é elevado a 4, também vai dar 1 do mesmo jeito. Né? Então, os dois são praticamente iguais. Então, voltando aqui para o nosso i elevado a 2014. Eu vou dividir ele por 4. Então, dividindo ele por 4, eu vou ter, então, resultado 503. 503 vezes 4 vai dar 2012. Né? Aí 2014 menos 2012 vai dar 2, né? Ou seja, esse i elevado a 2014 ele vai ser igual a i elevado a 2, que dá menos i. Eu vou colocar aqui um outro exemplo, né, para ver se melhora um pouco o entendimento. É i elevado a 98. Vou deixar um númerozinho um pouco menor para facilitar a nossa vida. Né? I elevado a 98, a gente vai ver no que é que dá. Eu vou pegar o expoente 98, aí eu vou colocar 98 dividido isso por 4. Né? 98 por 4. Bom, primeiro, né? 9 por 4. Daria para me dividir por quanto aí, né? Deixa eu ver, 9 por 4. Aí daria para me dividir por quanto? Por 2, né? Então, 2 vezes 4, 8, né? 8 para 9 falta 1. Então, beleza, sobrou um aqui. Aí eu abaixo o 8. Aí tá, agora eu tenho 18. 18, dividindo ele por 4. Bom, 18 por 4, então eu vou ter 4, né? 4 vezes 4, 16. 16 para 18, ou 18 menos 16, dá 2. Né? Ou seja, coincidentemente deu 2. Não estou dizendo que vai ser 2 a vida inteira, né? Então, i elevado a 98 é a mesma coisa que i elevado a 2, é igualzinho, cujo resultado dá menos 1. Né? Ou ainda,
eu poderia tentar, né, dividir, ou então poderia tentar utilizar, pegar outro número, outro i, né, nesse caso, outro número imaginário, i elevado a 103, né, i elevado a 103. Aí eu vou pegar o 103, né, aí eu vou tentar ver aqui i elevado a 103, né, e 103 dividido por 4. 103 dividido por 4, eu vou dividir aqui 10 por 4, dá no máximo 2. 2 vezes 4, 8. Então, 10 menos 8 dá 2. Baixo o 2 aqui e baixo o 3, então eu tenho 23. 4, né? 23 por 4. O máximo que eu vou ter, então, vai ser 5, né? 5 vezes 4, 20, né? 23 menos 20 dá 3. Então, esse i elevado a 103 é a mesma coisa que i elevado a 3. Então, ele vai ser igual a menos i. Ok? Mais alguma dúvida? Não, só essa mesmo. Certo. Do arrasto. Bom, afixo, né, que é a representação dele num plano cartesiano. E aí finalizaria o conteúdo da aula. Aí nós vamos ter algumas atividades, né, que nesse caso vocês vão fazer para segunda-feira. Essa atividade ela está no livro, na página 234, questões 1, 2 e 3, em que na primeira questão você só vai determinar a parte real e a parte imaginária dos números complexos. Na questão 2, você vai determinar o afixo de cada um dos complexos. Então, você vai ter que representar esses complexos em um plano cartesiano, que coincidentemente, né, eles não vão bater, por exemplo, esse Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 e Z6, ele não vai ter ponto em cima do outro, né? Então, dá para fazer isso no mesmo plano cartesiano. Desenha um plano cartesiano, né, com a reta X no máximo até 4 e no mínimo até menos 4, e uma reta Y que vai no máximo até 5 e no mínimo até menos 5. E aí você pode localizar esses números complexos. O número 3, ele já tem os afixos, né? E aí você vai simplesmente pegar e me dar a forma algébrica do número complexo, né? Lembrando que essa reta aqui, ela corresponde à parte real, né? A reta horizontal, que seria x, que nesse caso é a reta dos números reais, e o y, né? Que no caso seria a reta dos números imaginários. Então, com isso, ele vai gerar um complexo. Pronto, pegar um exemplo aqui, deixa eu ver. Esse daqui, né? Que vocês estão vendo que eu estou circulando. Percebe que a parte real dele é 2, né? Então, eu tenho como parte real desse Z aqui, acho que é Z1. Então, vou chamar de Z1, só para constar. Percebe que a parte real dele é 2. Então, a parte real dele é 2. E a parte imaginária é 4. Então, nesse caso aqui, ele vai ser 2 mais 4i. Aí pronto. Fechou
a forma algébrica do número complexo apresentado aí nesse plano de Argand-Gauss que vocês estão vendo. Ok? Então tá tudo certo, né, com a atividade. Vocês já sabem o que vão fazer, né? Então, pessoal, então já agradecendo aí a atenção, né? Agradecendo também a paciência e a participação de vocês. Desejando aí um ótimo fim de semana, desejando aí bons estudos e também uma ótima tarde. E essa atividade vocês podem pegar, postar no grupo até na segunda-feira pela manhã, tá? Então, pessoal, tchau e até a próxima aula. Tchau. Tchau, até a próxima semana. Tchau.